Tanto que quando os homens pensam, os poderosos deste mundo pensam que eles estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. Quem controla o universo não são os poderosos deste século, é o Deus Todo-Poderoso. Curiosamente, enquanto se planeja prender e matar Jesus em Jerusalém, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. E Jesus ainda hoje desperta sentimentos tão diversos: amado por uns e odiado por outros, recebido por uns, rejeitado por outros, adorado por uns e rechaçado por outros. É curioso que o jantar em Betânia aconteceu na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome dele, nem qualquer outro dado da vida dele, mas acrescenta um adjetivo a ele: Simão, o leproso. E a pergunta: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E como sabemos que não era? Porque se fosse leproso não podia ficar em casa, muito menos receber alguém na sua casa. Agora, se o homem não era mais leproso, por que Marcos registra que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para alertar-nos de um grande perigo ainda hoje: o perigo de rotular pessoas, o perigo de carimbar gente, porque rótulo fica, mesmo quando ele não é mais necessário. O perdido foi encontrado, o cativo foi liberto, o que estava com a família arruinada agora tem a vida e a família transformada. Mas o rótulo ficou. Então não carimbe, gente. Também é curioso que nesse jantar quem se destaca é uma mulher. E esse texto está relatado em todos os 4 evangelhos: Mateus 26, Lucas 22, muito brevemente, Marcos 14 e João 12. Nos 3 evangelhos sinóticos, essa mulher é incógnita, essa mulher é anônima, o nome dela não aparece. Mas em João 12, essa mulher tem nome e tem endereço. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria se nos apresenta como uma família que ama Jesus, que é amiga de Jesus, onde Jesus é bem-vindo na sua casa. E ela só aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira feita em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus é o topo do mundo. Não tem lugar mais alto no mundo onde você possa estar do que se assentar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus para aprender. A maior e melhor academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres. Ele não é um alfaiate do efêmero, Ele é o escultor do eterno. A segunda vez que ela aparece é em João 11. E outra vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar. Porque mesmo sendo nós crentes em Cristo, nós não estamos blindados. Não vivemos numa estufa, não vivemos num jardim grinaldado de flores. Estamos expostos às dores, às lutas e aos dramas da vida. E o Lázaro está morto e sepultado. Mas ela está aos pés de Jesus, chorando, porque aos pés de Jesus é a mais rica fonte de consolo que podemos encontrar diante dos dramas da vida e da família. A terceira vez que ela aparece é desse texto. E outra vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer. E agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão. Eu conclamo você nesta noite, eu conclamo a sua família nesta noite, a estar aos pés de Jesus, o topo do mundo. Aos pés de Jesus para aprender, aos pés de Jesus para chorar, aos pés de Jesus para agradecer. Aleluia. Diz o texto que Jesus está à mesa. Marta está servindo, como é o costume dela.
Lázaro, recém-ressuscitado, está também à mesa. Os apóstolos de Jesus também estão à mesa. Simão, o anfitrião, está à mesa. Diz a Bíblia que vem Maria com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa. E diz a Bíblia que tem dentro desse vaso um perfume preciosíssimo, grau superlativo. E diz a Bíblia que esse perfume preciosíssimo é feito de uma essência que não existia em Israel, só existia na Índia, nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. E diz a Bíblia que esse vaso de alabastro está cheio. E diz a Bíblia que esse vaso que está cheio tem 1 libra de perfume. Libra é uma medida não tão comum para nós, mas 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, tem dentro desse vaso em torno de 350 ml. Diz a Bíblia que ela vem por trás de Jesus e quebra o vaso e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Toda a casa se encheu com perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus. Ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Judas Iscariotes lidera o colégio apostólico num ato de revolta, de indignação contra ela. E disseram: é um desperdício isso. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, molestaram-na. E Jesus sai em defesa dela, dizendo: não a molesteis, deixai-a. Aleluia. Ela praticou coação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se, ungiu-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Agora quero então daqui extrair algumas lições para o nosso enlevo nesta noite. O que podemos aprender com Maria, amiga de Jesus? A casa onde a Bíblia nos informa que tinha a honra e a alegria de receber Jesus. O que podemos aprender com ela? Primeira lição, versículo 8, está escrito: ela fez o que pôde. Repete comigo: ela fez o que pôde. Sempre que eu leio isso, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, e eu estou fazendo o que eu posso para Jesus? E às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Você quer ter uma casa abençoada? Faça para Jesus tudo o que você pode. Aleluia. Eu gosto muito da história, porque a história é nossa pedagoga, ou será a nossa coveira. Quem não aprende com a história, repete os seus erros. E é um grupo que me marca muito, que começa na Alemanha, em 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, com o conde Ludwig van Zinzendorf, que começa uma reunião de oração que durou 100 anos na Alemanha, ininterruptamente, abrindo espaço para uma das maiores ações de Deus na história da Alemanha e do mundo, levantando uma geração de gente temente a Deus, gente de oração, gente que experimenta avivamento e gente que envia e investe em missões. Cada 16 moravianos, sendo muito pobres na Alemanha, sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns tão pobres eram que não tinham dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, o que era possível na época, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos, para dedicar o resto da vida para pregar o Evangelho para esses povos. Quando eu escuto um testemunho desse, eu me pergunto: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Você e eu devemos fazer para Jesus tudo o
que nós podemos. Segundo lugar, Maria fez o seu melhor. Os versos 3 e 4 retratam isso. Notem vocês que ela tem um perfume, é um frasco de pedra, 350 ml aproximadamente, está cheio, e foi avaliada em mais de 300 denários. O que é um denário? Denário era o salário que um trabalhador recebia por dia. Então preste atenção nisso. Eu estou dizendo para você que cada ml, que cada gota desse perfume custa um dia de trabalho. Você e eu gostamos de um bom perfume e compramos. E quando você compra e usa um bom perfume, como é que você usa? É só um pouquinho, em dias especiais. E você diz para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Agora notem que Maria não abre o vaso, ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela não quer que sobre nenhuma gota. Ela quer colocar tudo que tem, o melhor que tem, a serviço de Jesus. Aleluia! Ela fez o seu melhor. Mas esse perfume é preciosíssimo e caríssimo e raríssimo, porque a essência do qual ele é feito não tem em Israel. Como disse a vocês, é de um arbusto seco que só tinha na Índia e nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Faça o seu melhor para Jesus. Aleluia. Põe a sua casa para fazer o melhor para Jesus. Eu estava pregando em Portugal há algum tempo e saí de Porto para fazer uma visita a Coimbra. E na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas andando pelo asfalto. E eu perguntei: o que essas pessoas estão fazendo? Me responderam: elas estão indo a Fátima pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão dando a pé para ir a Fátima? E me responderam: mais de 300 quilômetros. Sabe o que eu pensei na hora? Na igreja. Às vezes a pessoa mora na cidade, tem ônibus, tem metrô, tem táxi, tem Uber, tem moto, tem recurso. Se está quente demais, não vai porque está muito quente. Se está chovendo, não vai porque tem medo de derreter. Se tem o final do campeonato baiano, Bahia e Vitória, não vai porque tem que assistir o jogo. E às vezes aqueles que não conhecem a Deus são mais zelosos em servir aos seus ídolos do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Faça para Jesus o seu melhor. Terceira lição que eu aprendo com Maria: ela fez sacrificialmente. Notem vocês, meus amados irmãos, que esse texto não cabe dentro da cultura ocidental, dentro da cultura brasileira. Você não viu, eu não vi, talvez jamais veremos uma pessoa investir um ano das suas economias num frasco de perfume. Você já pensou que a pessoa trabalha o dia inteiro e ir lá comprar uma gota de perfume, um ml de perfume? Isso não cabe na nossa cultura. Eu só consigo entender esse texto dentro da cultura judaica. Quando a menina fazia transição de menina para moça, o que é tão rápido, ela começava a usar suas economias para comprar esse perfume gota a gota, grama a grama, ml a ml, acondicionando-o nesse frasco de pedra de alabastro para o dia mais desejado da sua vida, para o dia mais sonhado da sua história, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Portanto, Maria não entrega para Jesus o que é sobra, ela não entrega para Jesus o que não tem valor para ela, ela não entrega para Jesus o que não tem significado para ela entrega sacrificialmente para Jesus o mais importante que ela tinha na vida.
para o momento mais especial da sua história. Então me permita uma pergunta: o que é que você e a sua casa têm feito para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Porque às vezes nós damos as sobras, nós damos o que não nos faz falta, nós damos o que sobra. Maria fez uma oferta sacrificial. Maria nos ensina aqui, sabe o que? Generosidade. Então me permita dizer isso: ensine a sua casa, ensine a sua família a ser generosa. Ensine seus filhos pequenininhos a serem generosos. Generosidade se aprende em casa. Eu li um livro, professor Nelson, marcou muito a minha vida, sobre generosidade. Esse livro não está em português ainda. E o autor introduz a sua obra contando uma ilustração muito simples, que nos ajuda a entender o que é generosidade. Ele diz assim: você quer aprender a ser generoso? Compre um jarro de vidro transparente. Se você é uma pessoa muito chique, pode ser de cristal, mas tem que ser transparente. Bote na sua sala. Não ponha flor, ponha terra, só terra no jarro. Para você passar por lá todo dia e olhar para o jarro, para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também não vai levar nada. Então você não é dono de nada. Você é apenas o mordomo do dono. O dono é generoso. E o que se requer do mordomo é que o mordomo seja encontrado fiel. E como é que você pode ser fiel ao dono? É sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? Nós temos a síndrome de dono. É meu, é para mim, é para o meu deleite. No dia que você entender que você não é o dono, mas o mordomo do dono, você não terá mais dificuldade de ser generoso. Maria fez uma oferta sacrificial. Permita-me ilustrar isso, porque eu conheci essa história apenas fragmentada, mas há algum tempo eu estava pregando num congresso da Juvep, lá em João Pessoa, e o pastor Sérgio me contou essa história mais completa. Aconteceu numa cidade do interior da Paraíba, chamada de Itaporanga, Igreja Batista Missionária. A igreja tinha um programa de rádio, ouvido toda a região, mais de 40 mil pessoas eram ouvintes do rádio, desse programa, o único programa evangélico da região. A seca chegou, a colheita falhou, as ofertas encolheram, e o pastor não conseguiu cumprir e honrar o compromisso de pagar a emissora. Então tinham 3 meses de inadimplência. Quando o pastor recebe um ultimato da emissora: ou o senhor paga o programa até a próxima semana, ou vamos ter que tirar o programa do ar. O pastor da Igreja Batista de Itaporanga chega na igreja no domingo à noite e faz um apelo aos irmãos: meus irmãos, nós precisamos de uma oferta sacrificial para pagar o programa não pode sair do ar. Estava lá no culto um casal, membros da igreja, que eram meeiros. Essa palavra meeiro não é tão comum para quem vive na região urbana, mas meeiro é o cidadão que trabalha na terra de alguém, planta, colhe, e a metade do que colhe vai para o dono da propriedade. Estava lá o senhor Tota e a dona Lourdes, eram meeiros, moravam a 6 quilômetros da cidade, iam a pé. Retornando para casa, a Lourdes diz assim para o Tota: ô Tota, você escutou o apelo do pastor? Nós temos que fazer uma oferta sacrificial. O Tota disse: mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro, não tem um centavo, não tem como ofertar. Ah, mas nós temos que dar um jeito, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. Conversando, estão chegando já em casa. A Lourdes diz assim: ô Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas nós temos um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo que é o mais pesado, vale mais, vamos dar o galo. Bom, tá bom, vamos dar o galo, tá certo, resolvido. Segunda-feira de manhã, a Lourdes pega o galo, bota debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, bate na casa, na porta do pastor. O pastor atendeu, eu falei: pastor, eu escutei o apelo do senhor ontem à noite, e eu vim trazer minha oferta sacrificial. O melhor que eu tenho lá em casa é esse galo.
O pastor agradeceu, fechou a porta, deu um sorriso amarelo. Disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? O galo é tão velho que não dá para fazer uma sopa. Ele pensou, vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Pensou, vou botar na internet a história da mulher do galo. E botou. Domingo de manhã, o pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, abre a sua caixa de e-mail, está lá a história da mulher do galo. Ele ficou muito comovido com aquilo. Chegou na igreja no culto da manhã e disse, meus irmãos, vamos parar tudo aqui, nós vamos levantar uma oferta para a Igreja Batista Missionária de Itaporanga, porque lá tem um programa de rádio que não pode interromper a sua programação. Vamos levantar agora essa oferta. Levantaram a oferta. O valor colhido representou 2 anos de programa. O pastor ligou para o pastor lá de Itaporanga, disse, pastor, fique tranquilo, durante 2 anos o programa está garantido. O mesmo pastor Jeremias está pregando no Canadá, na igreja do pastor Celi Tavares, nosso amigo comum, contou a história da mulher do galo. Levantou o irmão e disse, eu quero saber se a dona Lúcia está precisando de alguma coisa. Ah, ela está precisando, tem energia na região, mas não tem uma geladeira em casa. Não tem um fogão profissional para fazer algumas coisas, para vender, melhorar o orçamento da família. Então nós vamos mandar o dinheiro para comprar geladeira, comprar fogão, que ela precisa. E mandar. O pastor Jeremias está pregando outra igreja em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse assim, quer saber como é que é esse negócio? Ela não vai ser meieira, mas não, nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome dela, ela vai ser a dona da terra. Glória a Deus, aleluia. Está pregando em outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o engenheiro agrônomo e diz, eu quero saber se essa terra produz. Nós vamos lá trabalhar essa terra. Se precisar cavar poço artesiano, nós vamos cavar. Vamos tornar essa terra mais frutífera e mais produtiva. E fizeram isso. Está pregando em outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o empresário e pergunta assim, eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Bom, a casa dela é muito simples. Tem energia, mas é muito pequena, é muito simples. Então derruba tudo, vamos construir uma casa grande, vamos construir uma casa bonita, vamos equipar essa casa com tudo que ela precisa. E assim fizeram. Um repórter da Christian Today escuta a história da mulher do galo em Nova York. Pega um avião em Nova York, desce de uma pessoa, pega um carro, vai em Itaporanga e entrevista a dona Lourdes. E essa história circulou o mundo inteiro. Glória a Deus. Porque uma mulher teve a coragem, a abnegação de fazer uma oferta sacrificial. Sem esperar nada em troca. Mas Deus honra quando você coloca o seu melhor. Aleluia. No altar de Deus. Quarta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez apesar das críticas. Vejam vocês o verso 4 a 6. E Maria enfrenta 3 críticas: indignação, murmuração e molestação. Quando Maria oferece o seu melhor de forma sacrificial a Jesus, diz a Bíblia que alguns ficaram indignados. E quem são esses aí? Os discípulos. Deviam aprender com ela, se alegrar com ela, estão criticando ela. Agora notem, eles não estão irritados com o que ela fez, estão irritados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem. Agora para Jesus não, aí é seu exagero, seu desperdício. Agora preste atenção. João 12 diz que é Judas Iscariotes que está liderando esse processo de indignação. E é em João 12 que a máscara do Judas cai. Porque o discurso populista dele de ajudar os pobres era um discurso falso. Ele era ladrão. Ele estava interessado em pegar essa grana. E ele ficou tão irritado com Maria que ele sai desse jantar aqui de Betânia, atravessa as penumbras da noite 10 quilômetros a pé para ir a Jerusalém e vender Jesus para os sacerdotes. O valor que ele recebeu era apenas 10% do valor do perfume que Maria colocou para oferecer a Jesus o seu melhor. Murmuraram contra ela. Eu sei
sei, irmãos, que murmuração é uma coisa que acabou nas igrejas há muito tempo. Agora, faz uma coisa. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão indignadas. Você está fazendo a obra de Deus, as pessoas estão murmurando. Você está fazendo a obra de Deus, as pessoas estão molestando você. Continue fazendo a obra de Deus. Aleluia. Continue fazendo a obra de Deus. Eu não conheço, professor Nelson, nenhuma pessoa que tendo se levantado para fazer alguma coisa relevante para o reino de Deus, que não tenha enfrentado críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na glória de Deus. Faça a obra de Deus. Apesar das críticas, você não está fazendo para homens, você está fazendo para a glória de Deus. O que eu aprendo com Maria? Maria fez com o único propósito de agradar a Jesus. Meus irmãos, é João 12 que nos informa isso, que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada. Nada. Apenas um gesto de humildade. Mas isso da cultura judaica era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era dar margem para alguma suspeita. Ora, então por que Maria faz isso? Por uma razão simples. Quando você tem um amor profundo por Jesus, quando você tem um coração transbordando de gratidão, você não consegue viver dentro de protocolos rígidos. Aleluia! Você não consegue ficar dentro de cercas muito rígidas. Você acaba extravasando. Porque naquele momento Maria não estava nem um pouquinho preocupada com o que ia pensar Mateus, o que ia pensar João, o que ia pensar Filipe, o que ia pensar Tomé, o que ia pensar Judas Iscariote, o que ia pensar Pedro. Ela só tinha um vetor que governava a vida dela, era agradar ao Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, nós ficamos um cheio de dedos na igreja. Verdade. Eu não posso fazer isso porque o fulano não vai gostar. Se eu fizer aquilo outro, o Beltrano não vai gostar. Se eu levanto a mão, acha que eu já não sou tão tradicional. Se eu abaixo a mão, acha que eu sou engessado demais. E qualquer gesto que você fizer no culto, eles já vão censurar você. Se você levanta a mão, se você não levanta a mão, se você canta desse jeito, se você canta aquele outro jeito, se você chora, se você não chora. E as pessoas ficam mais preocupadas em agradar os outros que agradar a Jesus. Meu irmão, o vetor que deve governar a sua vida é agradar a Jesus. Não estou com isso dizendo que você está liberado para desagradar as pessoas, não. Você e eu não estamos liberados para desagradar as pessoas, mas nós temos que perguntar: qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação? A motivação de Maria foi só agradar a Jesus. Aleluia. Me permita mais 2 pontos. Maria fez no tempo certo. Versículo 8 diz que ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Me permita clarear um pouco esse ponto. Faça no tempo certo. Então vamos para Lucas 8, a partir do verso 3, quando diz que as mulheres, e cita 3 por nome, Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras, bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus por todas as cidades e aldeias da Galileia. Tinha 204 cidades pequenas da Galileia. E Jesus foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Eu vou falar baixo, porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Aleluia! Quem bancou financeiramente o ministério itinerante de Jesus não foram os homens, foram as mulheres. Preciso que você acompanhe meu raciocínio agora, por favor. Cidade em cidade, aldeia em aldeia, tinha Jesus e 12 discípulos, então são 13 pessoas. 3 mulheres são citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana. Então já são 16 pessoas.
Muitas outras mulheres, eu não sei quantas são. Então vamos imaginar que o grupo seja de 40 pessoas. Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Não tem pensão. Não tem restaurante self-service. Não tem infraestrutura. E as mulheres cuidando da infraestrutura, pagando a conta, passando PIX, fazendo transferência bancária, bancando o ministério de Jesus. Nessa jornada de Jesus, ele diz, e elas presentes, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e crucificado. Quando Jesus sobe, essas mulheres da Galileia sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João lá. Os outros apóstolos se acovardaram. Mas essas mulheres da Galileia estavam presentes. Quando Jesus foi sepultado, consta Lucas 23, 54 e 55, que nem João está mais lá. Pelo menos a Bíblia não consta. Mas essas mulheres da Galileia estavam presentes no sepultamento de Jesus, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Agora, por favor, acompanhe o raciocínio. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde. Que horas Jesus foi sepultado? A Bíblia não diz. Mas certamente foi antes de começar o sábado, que começava sexta-feira, 6 da tarde. Então eu estou dizendo que entre a morte e o sepultamento nós temos quanto tempo disponível? 3 horas. Morreu? Ok. Não dá para tirar o corpo da cruz sem autorização do governador. Mas também não adianta qualquer um ir lá no governador e nem receber, ele vai precisar de alguém com trânsito. Então tem que escolher uma pessoa que tenha trânsito. Eu escolhi o José de Arimateia. Só que naquela época as pessoas demoravam muito para morrer. Às vezes, para apressar as coisas, quebrava as pernas, a pessoa morria rápido. Então José de Arimateia deve ter ido a Pilatos, eu tenho um túmulo novo que nunca foi usado, cavado na rocha. Eu resolvi emprestar esse túmulo para sepultar o Jesus Nazareno, rei dos judeus, e ele já morreu. Pilatos deve ter dito: não deu prazo, demora. Não morreu, senhor. Não morreu. Não morreu não. Eu só acredito que morreu se o centurião que liderou tudo vinha aqui me falar. Não tinha telefone celular na época, tinha que ir lá fora dos muros de novo, trazer o cara aqui na Fortaleza da Antônia, dizendo: morreu seu senhor. Agora tem que fazer um documento. Agora tem que ir lá no mercado comprar tecido, lençóis, e tem que ir numa outra loja para comprar perfumes. Aí tem que tirar o corpo da cruz, aí tem que limpar o corpo, tem que enfaixar o corpo, tem que tirar o corpo daqui e levar lá para o túmulo cavado na rocha, e a pedra é muito pesada, esse túmulo nunca foi usado, está fechado o túmulo, tem que abrir o túmulo, tem que botar o corpo, tem que fechar o túmulo com a pedra, e as mulheres estão vendo onde e como Jesus foi sepultado. Então preste atenção. Terminou o sábado, 6 da tarde terminou o sábado. O que elas foram fazer? Correram no mercado para comprar o quê? Perfume. O dia está amanhecendo e elas estão indo para lá, perfume na mão, perguntando assim: quem vai abrir essa porta? Quem vai tirar a pedra? Quando elas olham, a pedra está rolada. Quando elas veem, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os vivos, aqui, entre os mortos, que aqui está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Agora preste atenção aqui. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Ele não precisa mais desse perfume. Ele tem um corpo de glória. Sabe o que isso nós estamos aprendendo aqui? Faça o tempo certo. Tem coisa na vida que ou você faz hoje, ou nunca mais você vai ter chance de fazer. É assim mesmo. É aquela visita, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquela restauração, Aleluia. é aquela oferta de socorro.
Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Aleluia. Na cultura brasileira, pastor Arley, tem uma coisa que me choca. São os nossos funerais. Gente, eu não conheço ninguém que recebe mais elogio do que defunto. Não conheço. Você já viu? Já ficou perto do caixão meia hora? É muito elogio. É uma rasgação de seda que não termina mais. A grande pergunta é se aquela pessoa que está ali no caixão escutou alguns daqueles elogios em vida, porque um defunto não fica feliz de você elogiá-lo não, e ele nem vai levantar no caixão para lhe dar um abraço, e se levantar você corre também. Não espere a pessoa morrer para elogiar, sabia? É verdade. Mas tem crente muito espiritual que diz, não, pastor, esse negócio de religião é um perigo, que a pessoa fica vaidosa, ela fica soberba. Meu irmão, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia. O elogio certo, na hora certa, com a dosagem certa, com a motivação certa, é uma bênção. A segunda coisa que me choca nos nossos funerais, meus irmãos, é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral, eu contei, pastor, 86 coroas de flores. E eu fiquei do lado olhando, falei, meu Deus, coitado do defunto. Não consegue tirar um botão de rosa a mais. Para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Eu sei que já me falaram isso, que os homens baianos são muito românticos. Quem disse isso? Não falaram isso aí. Quem foi a iludida? Jamais o maridão passa em brancas nuvens no aniversário da esposa, no aniversário de casamento, sem mandar um buquê de flores. Eu concordo. Mas vai que tem algum desavisado aqui nessa noite. Me permita brincar um pouco com você, meu irmão. Se o seu marido nunca lhe mandou um buquê de flores, Hoje você e se você concorda. for na frente, ir na frente quer dizer morrer primeiro, você vai ganhar uma coroa de flores. É forte. E grande. E ele nem vai pedir desconto na floricultura. Faça no tempo. O que você está precisando fazer na sua casa? Você está enrolando, botando debaixo do tapete, empurrando com a barriga. Em nome de Jesus, tome a decisão nessa noite de fazer o tempo certo. Eu concluo. Aleluia. A última coisa que eu aprendo com Maria é que ela fez com reflexos para a eternidade. Versículo 9 diz, Jesus afirmou, em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho será contado o que ela fez para a memória sua. Isso me impressiona. Porque o que Maria está fazendo desde uma casa simples e humilde, numa humilde aldeia de um país dominado por um império estrangeiro, aquilo que ela fez lá dentro reverbera dos outeiros da história nos ouvidos do mundo. A grande pergunta a fazer nesta noite é esta: o que é que eu estou fazendo hoje, na minha casa, na minha família, que vai impactar as futuras gerações? Nós vivemos na geração que olha para o seu próprio umbigo, geração materialista, hedonista, consumista, egoísta. Eu não sei se você pensa nisso. Já pensou? Se Jesus não voltar antes, e você e eu tivermos partido já há 50 anos, e alguém passar lá no cemitério, espanar aquela plaquinha de mármore branco, tocar na nossa história, será que a nossa vida vai impactar alguém ainda? O que é que nós estamos fazendo hoje que vai influenciar as futuras gerações? É forte. As pessoas têm memória curta. Ou você faz algo extraordinário para Deus, ou a sua memória ficará apagada. Deixa eu fazer um breve exercício. Está lá em Eclesiastes.
Porque não haverá memória. Então deixa eu fazer uma breve pergunta. Quem nesse auditório conhece o nome completo do seu tetra-avô? Eu nem conheço. Você não conhece. Sabe o que significa? O seu tetraneto não vai saber que você existiu. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não está construindo memória. A maioria de nós está vivendo para nós mesmos, para o nosso deleite, para o nosso prazer, para as nossas conquistas, para a realização dos nossos sonhos. Quando esta geração que está aqui dentro dessa casa, dentro dessa igreja, deveria estar pensando: meu Deus, me ajude a influenciar as futuras gerações. E eu vou terminar com 2 exemplos. Um exemplo positivo, um exemplo negativo. Vou usar o primeiro exemplo negativo da Bíblia. Todos vocês conhecem a história do rei Ezequias, filho de Acás, homem piedoso. A Bíblia diz que não houve ninguém igual a ele antes nem depois dele. Foi no governo dele aqui em Judá que as 10 tribos do norte caíram nas mãos do Império Assírio. Ezequias está com 39 anos de idade. Começou a reinar com 25 anos. E aos 39 anos de idade, ele está no auge da sua vida, no auge do seu poder, no auge da sua fama, no auge da sua riqueza. Ele enfrenta 2 graves problemas. Ele enfrenta um cerco militar do mais poderoso exército do mundo, o Império Assírio. Se não bastasse esta invasão iminente do maior exército e mais poderoso do mundo, ele enfrenta uma doença, uma úlcera que médico nenhum podia resolver o problema, e recebe uma sentença divina na sua casa por intermédio do profeta Isaías: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que sobrou para ele foi uma parede. Para a parede ele se voltou e orou fervorosamente e chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. Aleluia. E o profeta Isaías volta à casa dele com ordem divina, diz: vai lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas, e eu o curarei da sua enfermidade, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria, e eu lhe darei mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Isso aconteceu de maneira tão linda e extraordinária, que isso reverberou para fora de Israel, e lá muito longe, um império que está se levantando, o Império Babilônico, escala uma comitiva diplomática para ir a Jerusalém com presentes e cartas para Ezequias, congratulando-se com ele por tamanhos milagres. Sabe o que aconteceu? Quando recebeu a comitiva, ele abriu seus tesouros, mostrou a sua glória, a sua riqueza, a sua pompa, o seu poder, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E Deus mandou de volta à casa dele o profeta Isaías e disse: agora escuta a palavra do Senhor. Essa Babilônia, diante de quem você se vangloriou, voltará e saqueará tudo que tiver. E mais, os filhos que gerares serão levados como escravos para a Babilônia. E mais, esses filhos serão eunucos, ou seja, serão castrados. Sabe qual foi a resposta do rei ao profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Eu estou falando que a Babilônia virá, que vai saquear tudo, que vai escravizar os filhos, que vai castrar os filhos. Que loucura é essa você dizer que boa essa palavra? Você ficou louco, homem. Ele não falou, ele pensou. Boa é essa palavra que disseste, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Tocando em miúdos. Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas, eu não vou estar mais aqui para contemplar nada disso, e eu me importo é comigo. Depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Triste, muito triste, muito triste, muito triste. Basta, meus irmãos, 3 gerações para uma família se perder, uma igreja se perder.
A geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Sabe qual a sensação que eu tenho? É que os nossos avós foram mais crentes do que nós. Que os nossos pais foram mais crentes do que nós. E nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, as futuras gerações podem não conhecer mais o Senhor. Eu conclamo você nessa noite a fazermos uma grande cruzada em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos netos, para que as futuras gerações andem com Deus, amem a Deus, conheçam a Deus, e a igreja de amanhã seja mais cheia do Espírito Santo que a igreja de hoje. Eu estive e vou muito frequentemente à Europa, levando caravanas. Nós estamos aí prestes a comemorar mais um aniversário da Reforma. O continente europeu é um continente pós-cristão. Não tem nada para comemorar mais. Você passa pela Holanda, até a década de 60, as igrejas estavam abertas e o povo frequentando a igreja. De 60 para cá, os templos estão abertos, mas não tem mais gente para frequentar. Eu fui para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, o templo mais bonito, em frente ao castelo. Eu entrei no templo, não tinha púlpito, não tinha banco, é um bar, hoje é um bar. Você vai para a Inglaterra dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje é a terra dos agnósticos. Apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja hoje. Os pais não passaram o bastão da fé para os filhos. Você vai para os Estados Unidos, de onde vieram os missionários, a maioria dos missionários para o Brasil. Tem megas igrejas, mega templos vazios, dead churches, igrejas mortas. Os seminários que formaram pastores, missionários, teólogos para o mundo estão tomados de assalto pelos liberais, não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu fui no seminário de Princeton, onde estudou o nosso missionário pioneiro da igreja presbiteriana, Ashbel Ben Simonton, e lá estavam os livros expostos que estudariam aquele ano. Não tinha um livro sequer de linha ortodoxa, conservadora, de boa teologia, todos liberais. Eu peguei um livro de uma teóloga americana que censurava a igreja evangélica brasileira por não considerar o candomblé como uma vertente legítima do cristianismo. Misericórdia. Você chega em algumas igrejas, tem algumas cabecinhas brancas, a juventude já foi embora. Irmãos, em nome de Jesus, lutemos pelos nossos filhos, lutemos pelos nossos netos. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família, nenhuma glória que você possa dar para o seu filho, nenhum título, nenhum emprego, nenhuma projeção profissional compensa o fato dele não andar com Deus e conhecer a Deus. A maior necessidade dos nossos filhos não é de mais dinheiro, não é de mais sucesso, não é de mais diploma, é de conhecer a Jesus. Glória a Deus. Me permita um exemplo positivo, vou encerrar. David Livingstone foi um missionário inglês que foi para a África e dedicou sua vida toda na África. Foi atacado por um leão na África, ficou com a mão mirrada, permaneceu na África. Adoeceu na África, morreu na África. E os ingleses foram para lá para pegar o corpo dele e sepultar o corpo dele na Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África e o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, com uma plaquinha de bronze na parede, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual o túmulo mais visitado lá? Não é dos reis, é David Livingstone. Ele tem uma placa de bronze, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Minha oração é que as famílias aqui presentes
possam viver para a glória de Deus. Amém. E que nós investamos nas futuras gerações, para que as pessoas saibam, houve um tempo que um homem de Deus, uma mulher de Deus passou por essa terra, e a passagem dele por este mundo deixou marcas tão indeléveis, que as futuras gerações, ao tocar nessa história, ainda se voltarão para Deus. Que Deus nos ajude a fazer hoje aquilo que vai ter reflexos para a eternidade. Fazer com Maria, fazendo o que pôde, fazendo o melhor, fazendo de forma sacrificial, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo o tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Vamos ficar em pé e vamos orar.